Estamos hoje conversando sobre a vida e obra do documentarista Eduardo Coutinho, um dos mais importantes do Brasil. Aqui no estúdio, o escritor e crítico de cinema Carlos Alberto Matos e o jornalista e documentarista Gregório Bassic. Vamos, na verdade, rodar um trechinho do Cabra Marcado para Morrer, que é a grande obra-prima de Eduardo Coutinho, e aí a gente conversa um pouco sobre esse documentário. Pode ser? Roda pra gente, então. Esse aí faz o papel do meu marido, sabe? O menino bom contente. Ah, meu Deus. Não, é a família que fazia o papel, né? Esta é a nossa chegada para o segundo dia de filmagem com Elizabeth Teixeira. No total foram 3 dias. No primeiro, a presença de Abraão influiu no clima da entrevista, principalmente no início. Nos outros dias ele não apareceu. Elizabeth contou sua vida e a de João Pedro nessas 2 circunstâncias, com a presença e sem a presença de Abraão, na sala e no quintal. Elizabeth, tá aí? Vem aqui, dona Elizabeth, vem aqui um pouquinho. Como é que tá a aula? A aula tá aqui, uma turma de menino. Oi, tudo bom, Coutinho? Tá. Oi, tudo bem pra vocês, gente? Tá boa a aula? Tá, agora por hora veio até pouco menino. Hoje é o primeiro dia que eles vão saber, tomar conhecimento de quem é as professoras, aí hoje vem menos menino. Mas quer dar uma entradinha? Hã? E vem chegando. Tá bom. Tá, então a gente vai ver se a luz dá, tá bom? A luz tá certo. Como é que vão aí pela cidade, Okay. tudo bom? Tudo bem. Hein, Coutinho? Aí hoje, ontem à noite, eu me deitei e fiquei imaginando disso. A entrevista eu falei muito mal ontem, né? Mas eu fiquei também muito emocionada. Fica com aquele aí vem, depois não foi aquilo. Porque eu devia ter começado direitinho a vida, como você queria, de início, né? Como nós começamos o namoro e depois casamos, fomos morar em Jaboatão, né? Eu tinha me expressado melhor. Se você tem deixado pra hoje, eu tinha me expressado Mas hoje a gente melhor. repete, a gente continua hoje. No quintal, não tem quintal aí? Hein? Tem quintal, tem. No quintal a gente Entra, Coutinho, repete. pra ver Tá aqui. bom? Entra pra ver olhar tá aqui. legal. Carlos, conta pra gente, porque na verdade Cabra Marcado para Morrer começou a ser gravado como uma quase ficção e daí ele foi interrompido por conta da censura e voltou a ser gravado anos depois, mas daí com uma outra característica, foi isso, né? Exatamente, ele resolveu fazer um filme sobre a história do João Pedro Teixeira, o líder camponês que tinha sido assassinado, né, na Paraíba, e no modelo que era do cinema neorrealista da época, que usava atores amadores, não profissionais. Então ele pegou camponeses para fazer o papel dos camponeses e pegou a viúva do João Pedro para fazer o papel dela própria. Que é essa personagem que aparece. Elizabeth Teixeira, que aparece aí 17 anos depois. E o filme foi interrompido pelo golpe militar de 64, né? Eles tiveram que se refugiar, foram tomados como cubanos, barbudos e tal. E o Coutinho alimentou esse desejo de voltar a esse material durante muito tempo, só que o tempo foi passando e não tinha mais como voltar no mesmo modelo. Então, 17 anos depois, ele retoma a coisa não mais como para continuar o filme interrompido, mas para recuperar a história dessas pessoas que estavam participando daquele filme, né? E já como um documentário, né, de busca, de procura dessas pessoas, que tem muita relação com o Retrato de Classe, né? Eu acho que são filmes parentes. O Retrato de Classe foi feito em 1977, na época que o Coutinho estava também se imantando por essa questão do documentário, do Globo Repórter, e o Retrato de Classe, que é a procura, né, de pessoas 22 anos depois de uma foto de colégio, de uma foto escolar. O Coutinho vai procurar essas pessoas 17 anos após um filme que ele estava fazendo e que ele próprio teve que interromper. Vamos aproveitar para ver um trechinho de Retrato de Classe? Temos? Roda pra gente. Quase todos sempre faziam uma flor, uma bala, um doce. Parece que gostavam de mim e aceitavam com bastante facilidade todos os conselhos que eu dava. E quando eu precisava de silêncio para ensinar alguma matéria nova, todos cooperavam. O tempo mais feliz da minha vida foi o tempo do primário. Dessa fotografia que me faz recordar são... não todos, alguns que eu posso dizer alguma coisa a respeito, assim, que eu tenho alguma lembrança, né? A professora era muito boazinha, tudo que a gente precisava, ela estava sempre exposta, assim, nunca estava assim de mau humor. A Luísa, eu lembro bem dela, da Solange, da Aurora, da Edila.
eu lembro bastante bem também. Agora, vendo a fotografia, é que eu lembro quase de todos ali, muito bem. Da Luísa, também eu lembro, tinha um cabelo preto, comprido, para fazer um rabo de cavalo. Na época usava muito rabo de cavalo. Eu sempre gostei muito do jeito que o Francisco, sabe? A mãe do Francisco gostava muito de mim, sabe? E ela sempre brincava, ela queria que mais tarde eu e o Francisco viéssemos a casar. Então ela vivia brincando. A minha futura nora me deixava muito envergonhada. Namoro? Namoro, provavelmente dito, não. A nossa idade não é namoro, né? Tinha as meninas bonitinhas da classe, que a gente, evidentemente, a gente olhava e mandava bilhetinho. Você sabe o que eu disse pensava de você? Decididamente não lembro nada. Tem uma frase que eu não sei se é de Eduardo Coutinho ou se ele cita de alguma outra pessoa, que ele fala que o passado é melhor narrado do que vivido. Você acha, Gregório, que é por conta disso, inclusive, que esses dois documentários atingiram esse patamar? Eu não pensei nisso ainda. Mas sem dúvida são filmes sobre o tempo, né? São, do passado do tempo. Essa narração de você ouvir as pessoas narrando sobre aquele passado é muito interessante. É interessante. Agora, esse trecho que apareceu é um trecho inicial do filme só, né? Agora, no filme, no Retrato de Classe, essas pessoas vão aparecer adultas, vão se reunir e a professora vai lembrar-se de cada um deles, dizendo o que ela achava que eles deram na vida, e eles vão aparecer fazendo o que eles deram na vida, e geralmente não tinha muito a ver com o que a professora achava, certo? Tem algumas certas diferenças. Agora, eu acho que, tentando responder um pouco o que você está dizendo, né, do passado e do presente. Eu acho que ele pegou muito por conta dessa coisa, né? Essa lembrança do tempo da escola é de todo mundo, é de todos, não tem dúvida nenhuma, né? O caminho que eu queria mostrar estava embutido nessa, vamos pegar por essa lembrança por aí, né? Sim. Certo? Agora, a diferenciação que eu diria, assim, em termos de documentais mesmo, do que eu fiz, acho que tem algumas coisas novas que remetem muito à questão do Coutinho, como a gente está dizendo. Por exemplo, esse foi o primeiro documentário passado na televisão brasileira, na Globo, sobretudo, no caso, em que, e dentro de um programa chamado Globo Repórter, em que o apresentador não narra o filme é narrado por um personagem do filme, a professora, pelas lembranças da professora, o tempo todo, no caso, da lembrança dela em relação a cada um, né? Segunda coisa, ou seja, isso liga com o Coutinho, essa primeira coisa, liga com o Teodorico, né? Com o Teodorico, que é narrado pelo ele que próprio, narra, não tem chefe de Belém, não tem nada. E segunda coisa, que me parece importante, é o fato de que esse é o primeiro documentário que entra na casa das pessoas, que entrou e conseguiu se relacionar com as pessoas dentro da casa delas, dentro da ambiência que elas próprias vivem, respeitando as diferenças de ideias, seja o que for. Estava querendo mostrar simplesmente isso. Talvez isso tenha a ver com o Edifício Master, né? A semelhança com o Edifício Master do Coutinho, que é entrar na casa das pessoas e conversar naquele ambiente. O Coutinho nunca me disse isso, né? Assim, mas eu vi num texto escrito por Felipe Bragança sobre o Retrato de Classe, dizendo que ele diz assim, com certeza Coutinho inspirou-se no Retrato de Classe para poder entrar na casa das pessoas. Nessa questão da entrada de classe, eu não sei, eu podia ter perguntado qualquer coisa para o Coutinho, mas nós nunca ficamos nos perguntando coisas na vida, né, na verdade. Era uma coisa assim de eu respeito e admiro incrivelmente o que ele faz e ele admira o que eu fazia, no caso, né? Então, as ligações são essas. Agora, eu acho que é uma coisa muito importante para falar em relação a essa questão dos documentários de 77. Eles eram feitos em filme 16mm, magnético, som magnético e tal, né? Levava um tempo para montar isso, muito menor do que se leva hoje com vídeo, diga-se de passagem, né? Ou seja, o Retrato de Classe demorou uma semana para ser montado. Hoje nenhum documentário é montado nesse tempo, assim, né? E esse material todo foi para o arquivo da Globo, né? E desapareceu.
Ninguém mais fala. Você vê que de toda a filmografia do Coutinho, que é o que nós estamos falando aqui, um dos menos conhecidos é o Teodorico, que é um trabalho importantíssimo dele. O próprio João Moreira Salles escreveu uma grande parte de um livro que é Ilha Deserta, quais são os melhores filmes que ele assistiu na vida. Ele cita esses dois, entre 11 filmes, isso em 2003, ele já assistiu muito mais coisa, agora deve ter mudado essa lista. Mas em 2003 ele disse que o Retrato de Classe e o Teodorico foram os melhores documentários que ele viu na vida, no caso, certo? É uma coisa que chegou a ele. Como é que essa coisa chega? Com uma evolução tecnológica. A Globo guardou aquilo no seu arquivo, escreveu livros sobre toda a programação deles. Você tem livros sobre novela, livros sobre jornalismo, sobre isso aqui. Nunca sobre o Globo Repórter. E se fizerem alguma coisa sobre o Globo Repórter, não vão se referir àquela época, certo? Então, isso desapareceu. Agora, com as mudanças tecnológicas, essa questão de DVD, VHS, não sei o que, tudo, o Amir Labaki conseguiu, graças a uma ajuda da Beth Formadini, inclusive, tirar do arquivo da Globo o Retrato de Classe e fazer uma cópia desse documentário com que ele praticamente inaugurou É Tudo Verdade aqui. O Amir Labaki é um grande fã desse filme, no caso, né? Então, isso tudo aconteceu depois desses filmes estarem mortos lá. E eu sou testemunho ocular de por que morreram, você quer saber? Por quê? Então, o que acontece? O Retrato de Classe teve uma repercussão extraordinária em 1977. Ou seja, a revista Veja, que era uma revista muito legível naquele tempo, a revista Veja deu 2 páginas dizendo que era o grande acontecimento do ano na televisão brasileira tinha sido esse documentário e tal, né? E mais saiu coisa no Pasquim, que não costumava comentar a programação da Globo de jeito nenhum. Saiu coisas na última hora que existia antes, em diversos lugares, tal, né? Então, a diretoria da Globo chamou o pessoal daqui da Globo, do Globo Repórter de São Paulo até lá no Rio, lá, vamos assistir esse filme, ver que filme é esse. Agora. Ninguém assistiu essa programação antes na televisão, vamos ver o que é. Eu não fui, certo? Não estive dentro da sala lá. Eu estava em São Paulo nesse dia, mas voltaram e disseram para mim, quando voltaram de lá, falaram, olha, ele era o diretor da Globo, né? Ficou absolutamente emocionado com o Retrato de Classe, ficou assim muito tocado. E ele disse, olha, maravilhoso, só que nós não vamos mais fazer isso. De exibir ou não vamos produzir mais nada parecido? Não vamos produzir mais nada parecido, é claro. Por quê? E ele tinha toda a razão, na verdade. Por quê? Porque não é um entretenimento. A TV depende de fazer entretenimento, mais nada. Ou seja, o que ele disse é o seguinte, não convém a gente que nosso público se veja exposto no ar desta forma. O que é uma pena, porque era um período muito rico de trabalho sendo exibido na televisão. Aliás, Carlos, vocês têm essa preocupação na ocupação de exibir partes diferentes da obra e da vida de Coutinho? Sim, com certeza, porque a gente tem... uma das ideias principais era um pouco... combater essa visão de que o Coutinho era só esse documentarista que se conhece de Santo Forte para cá. Né? Ele tem toda uma história que o levou até esse momento de procurar esse diálogo entre ficção e realidade, entre representação e verdade e tal, que vem do início da carreira dele. Então a gente tem lá toda a fase dele de ficcionista, que é muito pouco conhecida nos anos 60, desde a produção que ele fez em Paris, como estudante de cinema, né, pequenos documentários nunca montados, até um curta de ficção surrealista delicioso, que está na ocupação também. Então tem essa preocupação de pegar essas diversas fases do Coutinho, de ficcionista, de documentarista social, engajado, de documentarista da conversa e tal, e de experimentalista também, experimentador, né, com essas fronteiras, e ter um pouquinho disso tudo através de trechos de depoimentos onde o próprio Coutinho fala da sua ideia de cinema, do seu processo de criação, trechos de filmes que ilustram esse pensamento, né, objetos, documentos pessoais e de criação, de que esclarecem como ele tratava a pesquisa, como ele tratava a filmagem, a montagem, etc. Então, acho que é uma visão condensada, mas muito densa, assim, do processo todo da história do Coutinho. Sim. E agora, no livro, você
traz algumas coisas interessantes. Você fala sobre a abordagem você aborda, na verdade, as manias, as obsessões e os traços de personalidade que influenciavam a obra de Eduardo Coutinho. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso realmente, esse meu livro, ele é o primeiro livro que sai sobre a obra completa do Coutinho, né? Porque ele faleceu em 2014 e eu então tenho a oportunidade de abordar toda a obra dele, do iniciozinho dos filmezinhos lá de estudante até Últimas Conversas, foi o último trabalho dele já finalizado póstumamente. E eu acrescentei um capítulo que é realmente inédito, que é o Coutinho como personagem. Então a sétima face, que o título faz referência a 7 faces, a sétima face é o Coutinho personagem, que é ele na vida. Né, o tipo a relação dele com o cigarro, por exemplo, a relação dele com a tecnologia, com a inaptidão completa para as coisas tecnológicas, o pessimismo extremo, que era o combustível de criação dele, né, porque na verdade ele entrava em todos os projetos achando que não ia dar certo, assim como ele entrava em todos os aviões achando com certeza que ia cair, né? Então ele já era uma coisa que exorcizava o fracasso, né? Essa ideia já anterior, ele achava que isso exorcizava. Então, tudo isso, a relação dele com a religião, que ele sempre teve muito interesse na religião das pessoas, dos personagens dele, ele achava que a religião era uma dimensão importantíssima da vida das pessoas, embora ele não tivesse nenhuma. Ele foi um agnóstico a vida inteira, mas ele se chamava um materialista mágico. Então ele tinha superstições, ele andava com a santinha no bolso na hora de entrar no avião, né? Tinha essas coisas assim que tornam ele um personagem muito interessante, muito curioso. Ele era uma pessoa que às vezes parecia meio ranzinza, meio pessimista, tal, mas era delicioso, engraçadíssimo, uma pessoa muito engraçada para quem convivia com ele. É uma pessoa extremamente culta, então eu falo também das influências, da formação dele e um pouco dos herdeiros, de quem herdou alguma coisa do cinema dele também, nesse capítulo do personagem. Sim. Bacic, um pouco do que o Carlos falou, não depende só do personagem, daquela pessoa que está contando uma história, mas depende muito do entrevistador também, né? Sim. Qual é a dica para um bom entrevistador? Olha, o bom entrevistador que eu conheci, assim, que era um velho amigo meu dos anos 70, é Antônio Abujamra. Eu dirigi o programa Provocações, que aliás eu criei aquele programa junto com ele, né, uma coisa conjunta. E eu acho que essas coisas que o Carlos Alberto estava citando em relação ao Coutinho, da questão da cultura e desse pessimismo, esse pessimismo dele era extremamente conhecido, né? Sempre se referido por aí e tal, né? São coisas muito importantes. Eu diria que o Antônio Abujamra tinha isso em dobro em relação ao Coutinho. Aliás, aproveito para informar a seguinte coisa, né? Que uma das razões pelas quais ele não foi entrevistado, o Coutinho do Provocações, era porque nós não podíamos pagar passagens para trazer pessoas de outras cidades para São Paulo. Estados, sim. Um dia, em 2014, 2015, foi em 2015, um dia Abujamra e eu resolvemos, vamos dar um jeito de trazer o Coutinho de qualquer jeito. O Coutinho, inclusive, tinha sido amigo de Abujamra no tempo todo. Então, resolvemos trazer o Coutinho, né? Foi 2014 que ele morreu, em 2014. Em fevereiro de 2014. Ele morreu em fevereiro de 2014 e Abujamra morreu logo depois, em 2015, né, no início, né? Sim. Por essa razão, ele não foi antes do programa, ficou 15 anos no ar sem trazê-lo. Teria sido um programa histórico. Maravilhosamente histórico, sem dúvida. Perdemos essa, poxa. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Quero dizer, na verdade, que eu, na universidade, na faculdade, tinha esses 2 documentários, o Cabra Marcado para Morrer e o Retrato de Classe. Eles foram dados como referências de documentários e, para mim, foi muito importante na minha formação. Então para mim, é uma honra gigante tê-los aqui e poder conversar com vocês. E você deve essa questão da vida acadêmica desse documentário a Consuelo Lins, que escreveu o primeiro artigo sobre, reunindo 3 documentários que eram Opinião Pública, Retrato de Classe e Edifício Master, que era onde se abordava a classe média, certo? Sim. E daí, então, passou a existir, inclusive, dissertação de mestrado em Paris, na Sorbonne, sobre isso. Você tem uma base por aí, né? Genial.
Muito obrigada, pessoal. Para mim foi um prazer estar aqui na TVT, que eu admiro muito. Prazer igualmente, é a mesma coisa. Obrigada. Olha só, a Ocupação Eduardo Coutinho pode ser visitada até o dia 24 de novembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, número 149, a entrada é de graça. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.